Olá, 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 Tec aprovado, Tec aprovada, muito boa noite, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda para a nossa primeira live nesse formato aqui do Tec Aprovação, que desde a semana passada tomou conta desse Instagram aqui. Como foi explicado na segunda-feira passada, a gente agora é um projeto em conjunto, eu, o professor Valois e o professor Casonati, lá de Santos, eu de Recife, ele lá em Santos. Estamos juntos aqui para te ajudar na sua trajetória rumo à aprovação. E eu quero te dar as boas-vindas e te dizer desde logo que hoje o conteúdo ele é não só importante, mas essencial para aqueles que estão estudando para concursos públicos. Porque hoje a gente vai tratar da escolha da área de estudos. E eu já vou convidar o professor Casonati aqui, ele vai entrar com a conta do Tecmapas, para que a gente possa dar início ao papo aqui que vai te ajudar com certeza nessa trajetória até a sua aprovação. Já dei autorização a ele aqui. Grande Daniel, e aí? E aí? Como é Tudo bom? certo? Tudo Tudo bem? bem. Deus. Tava falando aqui, Daniel, para o pessoal que hoje o conteúdo ele é não só importante, mas eu diria até essencial para essa trajetória até a aprovação, né? Então, queria que você revelasse aí para o pessoal, todo mundo já sabe, mas conta um pouquinho sobre o que a gente vai conversar hoje. Na verdade, na primeira live a gente apresentou o projeto e a ideia é que esse projeto seja estruturado com começo, meio e fim. Então a gente entende que o primeiro passo, né, até por uma questão lógica, é a gente escolher que caminho que a gente vai seguir. Então a ideia hoje é tentar auxiliar na escolha. Como é que a gente faz isso? Então a gente vai trazer para vocês as áreas, os gêneros que tem, o que tem em cada área em termos de disciplina e o que tem em termos de cargo. E acho que com essa visão geral, uma visão até rápida, mas mais objetiva, você vai conseguir reunir alguns elementos para decidir, eu vou para a área de polícia, vou para a área de tribunais. Então, acho que a ideia hoje é a gente iniciar o projeto para que a pessoa tenha certeza que ela está vendo o filme certo, né? Que ela não está entrando e pegando a sessão errada. Um exemplo disso é muita gente, eu estou em alguns grupos aí de estudos, muita gente que fez agora a prova da Polícia Federal e está vendo alguns vídeos de fronteira. E tem muita gente assustada, como é trabalhar na fronteira. Com certeza esse pessoal está assistindo o filme errado, entendeu? Porque assim, não é, Polícia Federal não é o que a gente vê, só o que a gente vê na Globo, da galera lá com o distintivo e batendo na porta. A gente tem hoje aproximadamente 15 mil quilômetros de fronteira terrestre, mais 7 mil de fronteira marítima. Então tudo isso é atribuição da Polícia Federal. Então a ideia hoje é essa. É que você entenda as áreas que você vai ter de possíveis escolhas num concurso público e que você escolha. Acho que é isso, né, Luiz? Não sei se você quer acrescentar. E eu acho que assim, a ideia da live de hoje é evitar um erro que é muito comum. Aquela galera que decide, não, eu quero concurso público, mas decide até por motivos justos, assim, de não, eu quero estabilidade financeira, eu quero ter um salário melhor para cuidar da minha família e tal, mas acabam achando que estudar para concurso público, não importa qual é a área, vai ser sempre aquela coisa. Não, eu vou sentar a bunda, estudar e vou passar, e daqui a 1 ano, 2 anos, sendo otimista, eu vou estar no meu cargo público. E não é bem assim. É até uma frase que eu gosto de trazer à tona, que é uma frase conhecida de todos, a do gato, da Alice no País das Maravilhas, que ele fala o seguinte, né? Para quem não sabe aonde quer ir, qualquer caminho serve. E eu trago à tona para dizer que no concurso público não é assim. Essa frase ela não se aplica. A gente tem que saber com clareza qual é o caminho que onde a gente quer chegar, para aí sim a gente ter uma clareza sobre o caminho que a gente vai trilhar. Sem essa clareza, atingir a aprovação é praticamente impossível. E como o professor Daniel falou, existem alguns critérios objetivos, muito práticos. Essa aula aqui não vai ser, essa live não vai ser muito teórica, vai ser mais na prática mesmo, para que você tenha essa clareza com essa live que vai durar, sei lá, no máximo 30, 40 minutos, e você vai sair daqui
sabendo o passo a passo para que você acerte nessa escolha. Porque quanto mais rápida for essa escolha de uma forma correta, lógico, mais rápido você vai atingir e alcançar o seu cargo público. E aí eu queria que você trouxesse para a gente aí, Daniel, alguns desses critérios sobre como a gente pode acertar na escolha do cargo. Quando a gente estava preparando a live, eu e o Luiz, a gente tem por hábito fazer algumas perguntas para que elas possam ser respondidas, né? Então, algumas perguntas que a gente formulou para tentar trazer o caminho disso. Uma das perguntas é: qual área eu tenho mais afinidade? Quais são os requisitos do cargo que eu pretendo ingressar? Qual o impacto desse cargo na minha vida? Aquela remuneração é suficiente? O local de lotação me atende? Eu sou casado, eu posso mudar, não posso mudar? A questão da fronteira, ou mudar de cidade, ou ter que ficar toda hora se deslocando, enfim. Então, algumas perguntas que você tem que se perguntar quando você olha o cargo que você quer e ver se pelo menos a maioria delas atende. Hoje, em regra, pelo menos a parte de remuneração, os concursos públicos, embora estejam defasados em termos de atualização, eles, perto do setor privado, eles ainda têm uma remuneração bacana. E mesmo um cargo de nível médio, a gente está falando de uns 7 mil reais, e os cargos de nível superior, a gente já fala uns 10 mil, um pouquinho a mais que isso. Então, o legal é você entender quais são as opções, e a gente dividiu em 5 grandes áreas. A gente dividiu em área administrativa, área de controle, área fiscal, área policial e área judiciária. Dentro dessas áreas, a gente tem os cargos de cada uma dessas áreas. Eu acho que o Luiz, até não sei se vai depois disponibilizar para quem está assistindo a live, um quadrinho, um resumo, para facilitar o entendimento. Mas a ideia é, eu vou falar uma, o Luiz fala outra. Vou falar um pouquinho da minha área, que é a área fiscal. O que a gente tem dentro da área fiscal? A gente tem auditor, analista, auditor e analista, basicamente. Auditor a gente tem municipal, estadual e federal, e os analistas, que estão um cargo abaixo do auditor, mas eles são também de nível superior. E na Receita Federal aí a gente está falando de uma remuneração de uns 14 mil reais, que é uma remuneração bem bacana. Então, área de controle é bem parecido, você vai ter também auditor aí TCU, TCE, TCM, onde tem, que é Rio de Janeiro e São Paulo. O resto está proibido pela Constituição, não pode ter mais. E tem alguns órgãos de controle interno, algumas auditorias. São Paulo abriu há um tempo atrás, eu não sei nem se vai ser levado adiante. Mas a ideia é, embora sejam 2 setores autônomos, a gente tem algumas matérias e algumas disciplinas em comum. Então, essas são 2 áreas dentro das áreas que a gente tem. O Luiz até é do TCE, ocupa um cargo no TCE, e a gente tem outras áreas. Daí tem a policial, a judiciária e a administrativa. Você fala um pouquinho, Luiz? Sim, sim. E, assim, eu sou do TCE, né? Trabalho, apesar de ter passado num cargo administrativo do TCE daqui, eu sou analista de gestão, só que acabei ingressando no Ministério Público de Contas, aí acabo que trabalho na área fim, nessa área de controle mesmo, auxiliando o Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco e fiscalizando também, né? E aí, já que o Daniel ele falou da área fiscal e de controle, a gente tem a área administrativa, que eu acho muito importante a gente falar sobre ela, porque foi uma área que eu resolvi abraçar, apesar de ser formado em Direito, por uma razão muito prática. Eu gostei bastante quando eu comecei a ter contato com a disciplina de administração geral. Foi algo que me chamou a atenção, que eu gostava de estudar. E a gente vai falar sobre essa importância de você gostar das matérias que caem no seu concurso. E é um concurso, é um tipo de concurso, a área administrativa, que ela te dá uma gama, um leque muito grande de oportunidades. Porque independente do órgão que você vai entrar, em regra, sempre haverá a parte administrativa com o concurso próprio. Então, se a gente fala, por exemplo, da Receita Federal, a gente vai ter a área FIM, que é a área fiscal, mas também vai ter os cargos administrativos da Receita Federal. Aí a gente vai para o Ministério Público, a gente vai ter a área FIM, que é dos promotores,
mas também vai ter a área administrativa daquele órgão, que é a área que é responsável pela gestão de pessoas, pela gestão financeira, toda Luiz, só te interrompendo rapidamente, a própria Polícia Federal acabou de lançar um novo edital, acho que com 400 ou 500 vagas de área administrativa. Ou Isso, seja, eu diria até que a área administrativa é a que te dá mais opções de concurso. Desculpa te interromper, mas é que você falou dessas possibilidades e me veio à cabeça agora que está bem fresquinho da Polícia Federal. perfeito. É bom trazer mesmo à tona, porque isso é mais um exemplo. A Polícia Federal, a área fim, são os agentes, os delegados, mas também acabou de abrir um concurso para a área responsável pela organização do órgão. Então, por isso que eu acho muito interessante para quem está querendo ingressar no mundo dos concursos públicos e tem uma certa pressa, considerar essa área, que eu acabei estudando para ela como naquela mentalidade de que seria um concurso trampolim, né? Eu entraria e acabou que o meu primeiro concurso foi na área administrativa, Anvisa. O segundo foi na área administrativa dentro de um órgão de controle, que sempre foi o meu sonho. Então acabou que funcionou no final das contas para mim e é interessante de verdade vocês considerarem dar uma estudada sobre a área administrativa, que é aquela área que vai ter o cargo dos analistas administrativos, os técnicos administrativos, de nível superior e médio, respectivamente, né? E vai cair sempre aquela base do que cai em todo concurso: português, direito constitucional, direito administrativo e muito de administração geral. Toda a parte de gestão de recursos materiais, gestão de recursos humanos, tudo isso daí vai ser cobrado. Administração financeira e orçamentária, em regra, também cai, direito financeiro. E, poxa, então é um cargo que eu resolvi até gastar um pouquinho mais de tempo, porque é um mar de possibilidades para aqueles que têm um pouco mais de pressa de ingressar no mundo dos concursos públicos. Você E tem Luiz, algum... não, até às vezes quem tem uma formação diferente, porque geralmente abre cargos, por exemplo, para arquiviologista, que é bibliotecário. Então, às vezes você não tem tanta afinidade com o direito, mas você consegue um concurso com uma remuneração bacana e com eu já vi concursos que tinha 3 candidatos para uma vaga, quando é um administrativo específico, que às vezes a Aham. pessoa tem a formação numa área, é uma área tão específica, biologia, às vezes, que é o cara que faz biologia nem pensa num concurso público. Então, às vezes, você tem uma formação que não é do direito, você consegue, nesses concursos administrativos, uma possibilidade de ingressar na carreira pública com salário legal e com uma concorrência, assim, baixíssima, baixíssima. Então, eu acho que é um custo-benefício muito bacana, a área administrativa. Você falando isso me chamou a atenção para outro detalhe também, que em regra os concursos da área administrativa, ela, se for de nível superior, não exigem um curso específico. Então, se você for estudar, por exemplo, para analista judiciário de um tribunal de justiça, para a área judiciária, você vai ter que ter o curso de nível superior de direito, em direito. Se você for estudar enfim, para determinado cargo público do Ministério Público também, em regra, eles pedem a formação em direito. Às vezes, tribunais de contas pedem para determinado cargo a formação em engenharia ou em contábeis. Mas, em regra, cargos que são da área administrativa não vão te pedir um curso específico. Então, independente de qual seja o seu curso superior, como acontece lá nesse meu cargo, passou gente que é da área de matemática, da área de contábeis, passam biólogos, educadores físicos, nutricionistas, passam pessoas tecnólogos. Isso é muito legal também, porque na Anvisa mesmo, quando eu passei, que era nível médio, na verdade, mas eu conheci algumas pessoas que estavam ali se preparando para nível superior e em 2 anos conquistaram o seu certificado de tecnólogo e passaram a poder também competir, né, nesses concursos de nível superior. Isso é muito interessante para quem tem essa certa urgência para entrar e quer ter um leque maior de concursos públicos. Aí, Daniel, eu queria falar agora sobre algo que vai além de simplesmente analisar
as circunstâncias dos órgãos e dos cargos públicos. Porque eu acho que um erro que é muito comum naqueles que resolvem estudar para concurso público é justamente fazer essa decisão da área de estudo baseando-se no exterior, sem olhar para si, sem olhar para a sua vocação, para a sua aptidão, para a sua possibilidade e desejo de ir morar numa fronteira, por exemplo, como você falou, deu o exemplo no início da live. Então, é muito comum, eu quero ser policial federal. Por quê? Porque eu conheço fulano que é policial federal e ganha tantos mil reais por mês. Isso não pode ser o motivo, a motivação da sua escolha da área de estudos, porque ela é muito frágil. Ela vai te prejudicar até em termos motivacionais nessa sua trajetória. E aí isso se envolve muito com conhecer aquilo que o órgão faz, aquilo que o cargo faz, na verdade, e verificar se aquilo está alinhado ou não com o que você quer fazer, porque possivelmente pode ser algo que você vai fazer para o resto da vida. E aí que a gente fala sobre as atividades do dia a dia do cargo. E isso é fundamental, você saber o que é feito ali e se aquilo está alinhado com o que você quer fazer. Não é não, Daniel? Às vezes a gente falou da Polícia Federal da Fronteira, mas não se engane que é só a Polícia Federal. Receita Federal, o auditor, o analista que entra, já tem alguém na fronteira. Então você que está entrando vai ocupar esse lugar e esse cara que está na fronteira vai sair. Procurador da Fazenda, AGU, provavelmente você vai para um lugar, não necessariamente fronteira, mas você pode ir para um lugar distante da sua casa. E talvez isso não seja pensado antes. Então é bom que você pesquise sobre a carreira, que você entenda. Às vezes você já é casado, tem filho, fazer essa mudança não é tão fácil. Então, sei lá, você mora no Rio de Janeiro, tem um monte de concurso dentro do estado do Rio de Janeiro. De repente você pode ficar ali circunscrito a sua região, e que eu acho que também não vai atrapalhar tanto. Eu acho que quando a gente é mais novo, o leque de opções é um pouco mais fácil, que você ainda não tem, em regra, não está casado, não tem filho, e te permite, mais flexível, são mais flexíveis essas opções. Mas eu acho que é importante levar em consideração isso, para a hora que você passar, é difícil pra caramba passar, daí você passou... Olha, o que tem de história de gente que passou, por exemplo, na ABIN e foi mandado lá para casa do distante, e o cara fica, sei lá, 5 horas, 6 horas do dia dele longe, ouvindo uma gravação, porque a ABIN é inteligência. O cara fala, puta, o FBI brasileiro, e o cara fica 5 horas sentado ouvindo ali uma interceptação telefônica, e tendo que achar durante dias, semanas, uma conversa, pegar alguma coisa errada, e o cara não pensa nisso, ele acha só ver o lado bom. Então você tem que entender um pouquinho da sua, do jeito que você é e do que aquele cargo oferece. Eu acho que hoje no YouTube tem relatos, todo mundo que passou em algum concurso procura lá o que você está afim. O edital é uma maneira bacana de você ver as atribuições, no início, mas acho que pegar o relato de alguém que já passou é legal também, porque você está se dedicando. Às vezes você perde 2, 3 anos e você vê que não é, e às vezes começar de novo, mudar de rumo, de foco, não é tão fácil assim. O Luiz falou do concurso trampolim, para muita gente funciona, mas para muita gente funciona também como uma acomodação. Então, não é para todo mundo também, às vezes, o concurso trampolim. Que às vezes o cara entra e quer ser juiz, daí passou para escrevente. E ele vai ali, está trabalhando, não sei o que, vai fazendo a vida, ele não parou de estudar, se acomodou e não vai atingir aquele objetivo que era o sonho dele. Então tudo isso eu acho que tem que ser pensado, por isso que eu acho que essa live de hoje parece óbvio, mas muita gente não se atenta a isso. Então eu acho que ver quais são o macro, então a gente tem administrativo, controle fiscal, policial e judiciário. No judiciário aí a gente coloca juiz, Ministério Público, defensor, e ver também as matérias. Eu acho que uma maneira legal de você estudar, focar, é ver que matérias são correlacionadas, porque o edital não é feito do nada. Aquelas matérias têm a ver um pouco com a sua atribuição. Então, assim, a gente fez essa divisão, é até uma divisão que o Luiz
o esqueleto é todo do Luiz. Então, na área administrativa, a gente tem algumas matérias que são principais, o Luiz até já falou disso. Muito provavelmente, qualquer concurso que você vai prestar hoje, português, administrativo e constitucional, é batata. Vai estar em tudo ali que você vai prestar. Então, isso, você gostando ou não de português, administrativo ou constitucional, você tem que estudar. Agora, a gente fez aqui uma divisão administrativo. O que geralmente cai, não só isso e não necessariamente isso. Então, é português, administrativo constitucional, administração geral e às vezes administração pública, arquivologia, financeiro e orçamentário, né, que é a AFO, Administração Financeira e Orçamentário, que ali você tem Lei 101, a LRF, que é muito importante para esse setor, raciocínio lógico. Então, quem não gosta muito, raciocínio lógico, hoje em dia, quase todas também está caindo raciocínio lógico. Porque o concurso quer avaliar como que você sai de uma situação de tirar a bolinha, de uma sequência lógica, um silogismo, como que é o seu entender de algumas situações. Então, é importante também, acho que raciocínio lógico, quase em todas hoje você vê. Controle. Controle fiscal, acho que é parecido também. O que vai diferenciar talvez seja a AFO, que vai ter, mas você vai ter português administrativo constitucional, você tem contabilidade, vai ter, alguns vai ser avançada, a geral vai ter, daí alguns vai ter avançada, alguns vai ter pública. Raciocínio lógico, matemática, economia tem caído em alguns concursos, sim, pelo menos o básico ali, macroeconomia, os mercados, monopólio, oligopólio, você tem que entender. As falhas de mercado é bom você entender. Mas a gente fala uma outra live sobre um pouquinho das matérias, o conteúdo principal. Controle externo, você vai ter que saber os controles legislativo, controle judiciário, controle do executivo. Carreira policial, que acho que esse ano está muito em alta. Carreira policial aí a gente teve federal, teve rodoviária, tem estadual pra caramba, tem uns 6 estaduais abertos, então tem muita coisa parecida também, além das 3 principais. Hoje está caindo contabilidade, quem diria? Tem contabilidade, agente, escrivão caiu contabilidade, caiu informática. Informática não é aquela informática de antigamente, saber Excel, saber Word, é uma informática pesada, você saber TI, você saber um data warehouse, você saber o que é um banco de dados relacional, o que é uma entidade de relacionamento, Big Data. Por quê? Porque tem tudo a ver com o nosso dia a dia. Então você tem que estar antenado e o concurso quer saber se você sabe disso. E a área judiciária, que é um pouquinho mais focado nos direitos. Então, assim, civil, processo penal, economia, você tem empresarial, tem bastante. Tributário vai ter também lá em fiscal, vai ter em controle. Mas acho que é isso, Luiz. Na parte das matérias, das disciplinas, a gente também pode ter um outro enfoque. Das mesmas 5 divisões que a gente fez, tem o lado das disciplinas. Você quer acrescentar alguma coisa? Que eu acho que não sei se não faltou. E, assim, pode até parecer um pouco maçante essa análise fria, né, das matérias que vão ser cobradas em cada área, mas ela é essencial, porque essas matérias elas não finalizam, o seu contato com essas matérias não vão finalizar a partir do momento que você passar no concurso. Não vai ser algo que você vai falar, não, eu vou pagar o preço estudando 1 ano e meio, 2, 3, e depois já era. 20 milzinho no bolso todo mês e acabou. Não, não é assim. Se, por exemplo, você é um cara que não suporta estudar processo, eu não indico que você faça concurso de analista judiciário, porque processo vai ser a sua vida. Então, exatamente. O gancho do edital que o professor Daniel falou, eu acho que a gente tem que criar o costume de, ao pegar um edital que abriu na praça, extrapolar aquela olhada que a gente costuma dar de olhar só a remuneração. Falar, não, se mais que 5 mil reais, para mim, interessa. Porque é importante a gente fazer uma análise do edital também quanto às atribuições do cargo, quanto às matérias que são cobradas, porque aquilo vai ser o seu dia a dia por anos e anos, a partir do momento que você conquistar aquele cargo. Então, eu estudei muito direito constitucional, administrativo, direito financeiro,
para estar num cargo dentro de um tribunal de contas. E, graças a Deus, eram matérias que eu gostava e gosto de ter contato, porque esse é o meu dia a dia. Então, imagina se eu tivesse escolhido algo que, por exemplo, a área fim de Tribunal de Contas, que eu não tenho tanto contato com a área contábil, por exemplo, que é o que um auditor de contas tem que saber, assim, muito. E é uma matéria que eu não gosto muito. E eu dou graças a Deus que eu acabei indo para o Ministério Público de Contas, porque aí eu lido com essa parte mais envolvida com o direito. Então é aí que está a chave da sua felicidade mesmo. E também não só da sua felicidade como cidadão, mas também se é o melhor ou não para a sociedade. Que é importante pensar sobre isso também. Por que a gente tem tanto servidor público e infelizmente, que traz essa fama de que servidor público não é eficiente, não entrega, não trabalha como deveria trabalhar, porque a gente tem muita gente infeliz, essa é a verdade, que está em cargos públicos desalinhados com a sua vocação, com o seu propósito. Então, se você é uma pessoa que é uma pessoa de birô, como a gente costuma falar, prefere estar atrás de um computador, em silêncio, pensando e raciocinando sobre um processo, como é o meu caso, por exemplo, muito provavelmente você pode passar para delegado federal, que é um cargo excelente, um dos melhores do Brasil, e ser infeliz, ganhando 20 mil reais por mês, porque você não está alinhado com a sua vocação. Da mesma forma, se você é um cara que gosta de adrenalina, gosta de movimentação, não gosta de rotina, você ia estar muito mais alinhado a um cargo de policial do que se você passasse para analista judiciário, por exemplo. Então, essa análise é essencial. Eu gosto muito de bater nessa placa, nessa tecla. Faça o máximo para escolher um cargo, uma área de estudo que seja convergente com a sua vocação. Faça o máximo para escolher uma área de estudo que se alinhe ao que você gosta de fazer. Isso vai ser bom para você, vai ser bom na sua preparação, vai ser bom no exercício da sua carreira e vai ser excelente para a sociedade também, que vai ganhar ali uma pessoa motivada para trabalhar, para entregar. E aí todo mundo ganha. Eu acho que a ideia é mais ou menos essa, Daniel, porque trazendo um detalhe também que é importante, a gente trazendo esse gancho do que você falou, de cada área de estudo, das matérias que caem, é importante saber que cada área de estudo vai exigir um tipo de conhecimento diferenciado, porque se você fica pulando de galho em galho a cada edital que é aberto na praça, você nunca vai criar a base de conhecimento consolidada suficiente para ter uma pontuação que vai te trazer a aprovação dentro das vagas ou no cadastro de reserva que virá a ser chamado no futuro. Eu acho que esse é o pulo do gato também para quem é aprovado. Porque a partir do momento que você escolhe a área, você se especializa nela. E aí é persistência. Persistência e paciência para saber que uma hora você vai entrar. Quando eu comecei a estudar para a área administrativa e de controle, o TCE de Pernambuco, que é onde eu estou hoje, nem se sonhava em abrir esse concurso. Mas quando abriu, eu estava ali persistindo na área, e eu fui aprovado. E eu tenho certeza que não foi diferente contigo, né, Daniel? Só você falou uma coisa que me chamou a atenção, e a gente vem de um modelo burocrata. Então, só um pouquinho da história, a partir da emenda 45, acho que foi na 45, a gente mudou para o modelo gerencial. E o que isso mudou? Mudou que agora quando a gente faz o estágio probatório, se a gente não passar nesse estágio probatório de 3 anos, é uma das possibilidades da gente ser exonerado. E o que isso tem a ver com a conversa? Se você escolher uma área que não tem afinidade, como é que você vai trazer resultado? Então, essa história que o Luiz falou dos funcionários públicos, como é que a gente tenta mudar esse cenário? Esse modelo gerencial veio para tentar mudar um pouquinho. Então, você começa a cobrar resultado das pessoas. Mas para isso, você tem que estar feliz com o que você está fazendo. Então, o Luiz falou, como é que você vai ficar sentado o dia todo se você é um cara de ação? Ou senão, como é que você vai pegar numa arma, atirar em alguém se você é um cara de analisar processo, gostar de ver o processo civil, fazer o despacho?
Então, isso tudo vai ter a ver também com o que você vai trazer para a sociedade e o que você vai trazer de resultado. Então, você pode não atingir nem a nota para dos 3 anos atingir a estabilidade e você é exonerado. Acontece com frequência? Não, não acontece. Mas é uma tendência que se melhore isso, que cada vez mais se busque resultado na via pública. Estão aí discutindo se vai se perder a estabilidade, ou seja, cada vez mais fica num fio muito tênue ali essa questão da estabilidade. Então, quanto mais afinidade você tem com o cargo, mais difícil vai ser, mesmo com as modificações, que você venha a perder depois no futuro a sua colocação. Então, a gente vive sempre um momento de instabilidade, né? A gente nunca sabe o que vai acontecer. Já se perdeu a aposentadoria integral, está se discutindo a estabilidade. Então, se você trabalhar numa coisa que você gosta, isso tudo vai ter um impacto menos relevante na sua vida no futuro. Então, eu acho que essa live ser a primeira, no sentido de você escolher, no final, quem vai decidir é você. O que a gente quis trazer existem várias opções, alguma muito provavelmente vai atender o que você quer, mas acho que é legal você não ir pela remuneração. O que o Luiz falou, muita gente abre edital e vê número de vagas e vê remuneração. E não vê alguns outros detalhes que é o que a gente está tentando chamar a atenção aqui. Então, dá uma olhadinha, a gente, não sei quando, mas a gente vai tentar lançar pelo menos é uma planilhinha que a gente fez, tem 2 quadrinhos dividindo as áreas para você também dar uma olhadinha, conseguir. Mas se você já tem alguma área que você gosta, põe no YouTube lá, tipo, sei lá, auditor da Receita falando da história, agente da Polícia Federal, ou tem até escrevente do Tribunal aqui de São Paulo, acho que tem um monte de gente que é coach, não sei, conta um pouquinho da história. Vê se é aquilo que você está procurando para sua vida e depois é estudar, entendeu? Daí agora a próxima live a gente vai trazer mais um assunto dentro dessa sequência de assuntos para ir construindo a sua trajetória e a gente vai entrar muito provavelmente já um pouquinho na questão do estudo. Mas acho que antes de você estudar, você tem que saber para onde você quer ir e eu acho que o Luiz colocou bem essa questão aí. Mas eu acho que é isso, né, Luiz? Total. E uma dica muito legal é que hoje em dia, com as redes sociais, o acesso é muito simples, velho, de você conversar com as pessoas que estão num cargo que de repente você está na dúvida se tem a ver contigo ou não. Facilmente, se você pensa se você quer ser ou não realmente um PRF, você bota lá no Instagram, PRF. Vai aparecer um monte de conta de pessoas que são PRF. E se você não pegar uma conta daquelas estouradas com 1 milhão de seguidores, muito provavelmente você vai falar com aquele cara ou com aquela PRF e eles vão te responder. Como eu já consegui falar com algumas pessoas que não me conheciam e me deram atenção, porque concurseiro, eu vejo muito disso. Lógico que tem as suas exceções, mas concurseiro, em regra, é solidário, sabe da peleja que é alcançar o cargo público. Então, eu faço essa indicação, essa dica aí que é super válida. E eu acho que é isso, Daniel. A gente tratou aqui dos requisitos para investidura no cargo também, que é importante você analisar, né, se aquele cargo ele está de acordo com o que você pode oferecer. A formação. Se você tem a formação necessária. As atividades do dia a dia, que normalmente no edital está ali como descrição sumária das atividades. Você vai ter um resumo bem breve ali do que você faz, mas sempre busca conversar com alguém da área. E o conteúdo programático, que foi mais batido aí pelo Daniel, né? Porque tem tudo a ver com o que você vai fazer. Aquilo que você vai estudar é o que vai ser cobrado de você no seu dia a dia. Isso tem tudo a ver com a felicidade. Não sei se vocês perceberam que estão aqui com a gente, e isso eu acho bem legal. Eu e o Daniel, a gente tem pensamentos que são complementares, né? O Daniel, ele é bem mais objetivo, ele fala do que cai, ele traz leis e assim, a parte prática mesmo do negócio. Eu já sou um cara mais viajado, vou para a parte de propósito, vocação, vou para mais dentro, né, do concurseiro. E isso que eu acho legal, vocês vão perceber isso nas lives que vão seguir. E é bastante bacana mesmo, porque vocês pegam os dois lados da moeda para terem ainda maior segurança sobre a escolha da área de estudos e todas as outras escolhas que vocês vão ter que fazer até a aprovação de vocês. E eu acho que a gente
só até o material que a gente prepara, a gente está preparando um material bem legal para soltar mais para frente. A gente está pensando nisso, né? Pegar o que é o melhor de cada um. Eu realmente sou uma pessoa mais prática, mais objetiva. E o Luiz traz todo esse conceito, toda essa teoria. Então, o que a gente vai trazendo para vocês é isso. É essa teoria do Luiz e eu tentando colocar isso na prática com vocês. Os dois estão super disponíveis para vocês tirarem dúvidas, tudo. Pode ser, manda um direct no nosso canal, a gente vai responder o mais rápido possível. Eu e o Luiz, a gente tem acesso ao canal, os dois vão atender vocês. E a próxima live a gente já vai entrar, vai ser segunda-feira que vem, 6 horas. A gente já vai entrar um pouquinho mais nos estudos, mas a gente achou importante esse começo para ter uma coerência e ter uma sequência. Mas é isso, queria agradecer todo mundo que entrou, perdeu um pouquinho do tempo aqui com a gente. Eu me despeço aqui. Luiz, faz a finalização, que você tá como host do canal. Valeu, Daniel. Eu diria que não perderam tempo, investiram tempo aqui com a gente. Daniel, mais uma vez, valeu demais, sempre enriquecedor, essas nossas lives enriquecedoras demais. Tenho certeza que quem passou por aqui curtiu e quem não passou vai ter a oportunidade de ver depois, vai ficar salvo no IGTV, como sempre. E eu reforço o que o Daniel falou. Estamos os dois disponíveis. Você manda um direct, qualquer dúvida que você tenha, a gente tem o maior prazer de verdade de ajudar. A gente sabe o quão difícil e essa vida de concurseiro mas é extremamente recompensadora, como a gente sempre fala. E é isso, até segunda-feira que vem. Daniel, meu forte abraço para você, para todos aí que estão com a gente. E a gente se vê na segunda que vem. Todos vocês, TEC aprovados, eu e o Daniel. Até lá. Valeu, tchau, Valeu, tchau. pessoal.